Tem muita relação a escravidão social, política, com outros tipos de escravidão, né, como espiritual, porque acontece sempre um processo de alienação. É sempre alguém que toma conta da vida de outra pessoa e que se assenhora dessa pessoa. Sempre que há escravidão, alguma voz é silenciada. E eu creio que nós precisamos cantar e celebrar a liberdade espiritual que temos, mas também a liberdade que alcança outras dimensões da nossa vida e da nossa história. Eu acho que isso é uma urgência hoje em dia. Esperança que transcende aquele contexto imediato e a dominação que aquele ser humano está vivendo naquele momento. Essa esperança tem a ver com o Redentor da própria vida, não é? O grande sentido do Evangelho, que consiste em trazer-te uma esperança que não morre na porta da casa grande. A nossa relação com Deus é uma relação de amor. E se há uma relação de amor como essa, exclusivo e profundo, né? É uma relação de libertação, né? De liberdade. Enquanto que a relação com a experiência religiosa em si, não necessariamente ela é libertadora. Muitas vezes a religião ela também é opressora, ela também contribui como uma instituição ou como uma doutrina, uma mentalidade para tornar o indivíduo ainda mais preso. É bom a gente estar consciente de que isso pode ocorrer, né? Não podemos falar da escravidão como uma coisa do passado, né? Que acabou no século XIX, porque na verdade existe escravidão hoje. E convém que a gente se posicione em relação a isso, como cristão e como ser humano. A casa grande é branca e branda como a seda, acolchoada, fina e nobre como a renda. Mas aqui fora reina a lei da reprimenda, da palmatória nossa paga, nossa prenda. Caros, fortes, ricos e senhores, que suspirais pelas janelas dos amores, olhai por nós marcados por terríveis dores, de vós vêm nossas esperanças e temores. Os nossos corpos sendo mortos pouco a pouco, os nossos sonhos já desfeitos, todos loucos. Na casa grande há uma cruz numa parede. Os nossos corpos sendo mortos pouco a pouco, os nossos sonhos já desfeitos, todos loucos. Na casa grande há uma cruz numa parede. De um negro a uma casa nova, sem palmatória, sem corrente obrigatória, sem mais senhores, todos são de todo amigos, e nas paredes não há Cristos esquecidos. Nessa fazenda Deus é gente aproximada, é tempo inteiro, tarde, noite, madrugada, motiva encontro, comunhão e caminhada, faz liberdade ser bem mais que uma palavra. Os nossos corpos redimidos num momento, bem mais veloz que a luz de todo pensamento. A nossa casa é muito mais que uma fazenda. Os nossos corpos redimidos num momento,
bem mais veloz que a luz de todo pensamento. A nossa vida é muito mais que uma fazenda. Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Acabou meu tijolo, traz pra mim. Hã? Isso é uma jaca. Alguém traz um martelo aí pra mim? Mas isso aqui é uma galinha. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Je ne comprends pas. 传早，传早。 A carneirite cuptom de um timer? ¿Por qué nadie entiende lo que estoy hablando? Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Agora a gente vai cantar essa frase, só que trocando as vogais. Primeiro com A, depois com as outras. É pra gente imaginar a confusão que foi. Grande baralhada na Tarra da Babau. Grande baralhada na Tarra da Babau. Com E. Grande berelete ne terre de Bebel. Grande berelete ne terre de Bebel. Com I. Grinde birilinde ni tirri de bibiu. Grinde birilinde ni tirri de bibiu. Com O. Grande baralhada na Tarra da Babau. Grande baralhada na Tarra da Babau. Com U. Grundo burulhudo no turro do bubu. Grundo burulhudo no turro do bubu. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Pessoal, alguém aqui fala português?
Graça e paz. Nós vamos meditar em Isaías, capítulo 46, de 1 a 9. Queda dos ídolos da Babilônia. Diz assim a palavra de Deus: Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não pode salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Ouvi-me, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-eis, pois carregar-vos-eis e vos salvarei. A quem me compararei para que eu lhes seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças estão assalariando ourives para que façam um Deus, e diante desse se prostram e se inclinam. Sob os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. A ninguém o livra da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. E que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digam o meu conselho e permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Oremos. Senhor Deus, que o teu Santo Espírito esteja iluminando as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos compreender os princípios da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos diante desse texto aqui, especificamente o versículo 3 e o versículo 4, quando o profeta Isaías diz: Vós a quem tenho sustentado desde que foram concebidos, e eis que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice. Sou eu aquele que os susterá. Uma sátira de Isaías acerca da idolatria atinge seu auge aqui no capítulo 46. Nós somos apresentados aqui as duas divindades principais da Babilônia: Bel, também chamado de Marduk, e Nebo, filho de Bel. Então Isaías descreve a maneira como esses ídolos eram fabricados pelas mãos de ourives. Aqui está no versículo 6 e versículo 7. Depois de prontos, carregados nos ombros de seus adoradores, até o lugar onde eram colocados em determinada posição, porque eles não podiam se mover, eles não podiam falar, eles não podiam cheirar, eles não podiam ver, ouvir, apalpar, eles não podiam andar. Subitamente a Babilônia é tomada por Ciro, rei da Pérsia, e o seu sol. Dados passam a saquear aqui as cidades de todos os seus tempos. Bel se inclina, Nebo se abaixa. Versículo 1. Esses ídolos inúteis são arrancados dos seus pedestais e carregados de ponta cabeça como cadáveres pelas ruas.
Aqui eles são colocados sobre carroças e levados. É a decadência dos poderosos. Os deuses minúsculos que antes eram carregados orgulhosamente sobre os ombros. Nas procissões, agora são carregados em carroças como lixos inúteis, tornando-se um fardo para os seus adoradores. O tom da ironia que na voz do profeta desaparece e no silêncio de Deus fala. Com efeito, ele diz: eu não sou como Bel, eu não sou como Nebo, eu não preciso ser carregado, eu sou o Deus vivo e exaltado, eu sou o Deus único, criador dos céus e da terra. Eu tenho carregado vocês desde que vocês foram concebidos. E mesmo depois de velhos, ainda os carregareis. Versículo 3 e 4. Assim devemos perguntar a nós mesmos hoje: quem está carregando os nossos fardos? Quem está carregando as nossas preocupações? Quem está cuidando dos nossos dilemas, dos nossos anseios? Quem? Uma pergunta que devemos fazer. Em quem você está confiando diante de tudo isso que está acontecendo nesse momento da história? Em quem você está depositando o seu futuro? Em quem você está esperando? Esse texto nos faz pensar em fazer a pergunta para nós mesmos no dia de hoje. Quem está carregando os nossos fardos? A religião tem sido um fardo ou uma libertação para nós? Deus tem sido um fardo ou não? A palavra de Deus mostra, Jesus Cristo é descrito no Novo Testamento como o supremo carregador de fardos de todo o mundo. E foi Jesus que nasceu, viveu, sofreu, morreu por mim e por você. Ele subiu, depois em ascensão, está à direita de Deus, intercede por nós. Esse mesmo Jesus voltará um dia para buscar todo aquele que nele crê. Por isso que ele diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Abra a Bíblia de vocês em Isaías 5:3. Tire um tempo e medite nessa palavra lá que você vai ver. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Jesus também carrega todas as nossas tristezas, todos os nossos anseios, todos os nossos dilemas, tudo aquilo que causa um peso sobre a nossa alma. Jesus carrega. Como escreveu o apóstolo Pedro aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Eu digo mais. Jesus cuidou de você no passado. Eu digo mais. Você era ainda substância em formação no ventre materno. Jesus já estava cuidando de você. Jesus cuida de você no presente e com toda certeza, absolutamente, eu digo, Jesus já está cuidando do seu futuro. Isso me faz lembrar a palavra de Paulo. Uma palavra amorosa, uma palavra de esperança. Quando Paulo diz, viver é Cristo, morrer é lucro. Jesus diz, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Estará para sempre na morada celestial, na presença de Deus.
no paraíso. Como escreveu Pedro, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a palavra não mente, a palavra não volta vazia. Ele cuidou ontem, ele cuida hoje e cuidará amanhã. A grande tragédia é quando nós invertemos os papéis designados por Deus e tentamos carregá-lo, em vez de permitir que ele nos carregue como ele prometeu. A grande tragédia é quando nós substituímos Deus único e verdadeiro, Criador de todas as galáxias, de todos os universos conhecidos ou não conhecidos, por deusinhos feitos por mãos humanas que não pode carregar os seus fardos. O único que pode carregar os nossos fardos é Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Nesse momento que nós estamos passando, cada um de nós possamos não fixar o nosso olhar nos problemas que estão acontecendo ao nosso redor e em todas as nações. Mas olhemos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Esse que carregou, carrega e carregará. Ele prometeu carregar todos os nossos fardos. Deus possa abençoar o seu coração, a sua mente. Confie nele e o mais ele fará. Senhor Deus, pedimos perdão que às vezes deixamos de confiar em Ti, a confiar em deusinhos, em homens, em dinheiro, em outras coisas que não pode carregar o nosso fardo. Aumenta a nossa fé em Ti, perdoe nossos pecados, nos ajude em qualquer circunstância a confiar somente em Ti, a olhar somente para Ti. Bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a cruz, cada momento com Cristo Jesus, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me otorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal, bem alto erguendo a bandeira real.
das minhas lutas me pode amparar e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre